doutora Roberta Cavenaghi já virou cliente aqui do programa Caminhos de Sucesso. Olá, pessoal, como é que tá? Nós estamos começando mais um programa Caminhos de Sucesso. Eu estou trazendo de volta hoje a doutora Roberta Cavenaghi, porque nós temos muitos temas para conversar com ela, e vocês vão se acostumar com ela no programa. Pelo menos uma vez por mês, eu tenho certeza que vocês vão encontrar a doutora Cavenaghi com a gente, porque são muitas dicas relacionadas à saúde física, à saúde mental, e muitas dicas também que nós vamos falar no futuro sobre o B2B, que é um programa que ela tem, junto com outras mulheres, de empoderamento, de gerenciamento de carreira, de gerenciamento de vida, muito interessante. Mas isso é tema para um outro programa, né? Nós vamos falar hoje sobre soft skill. A última vez que você esteve aqui no programa, você deu uma dica sobre soft skill, eu anotei mentalmente e depois quis fazer a lição de casa. Não, ele fica, gente, é engraçadíssimo, porque ele fica estudando, depois ele me pergunta, tá, mas você pode ir lá falar mais um pouquinho sobre isso? Eu falo, vou, com certeza. Vamos lá, e assim já são. Eu acho que em 6 anos de programa é a 6ª ou 8ª vez que você vem, né? Olha, sinceramente, eu já perdi a conta. Descontando 2 anos que a gente Mas eu adoro, não tem problema. Período sabático, né, do programa, mas tudo bem. Mas vamos fazer um comentário. Eu vou começar hoje. Eu peguei uma cola, como ela falou, eu fico analisando e tal, e eu vou ler. Se até o Bial lê, por que eu não posso ler? Só que ele lê num tablet, eu leio no papel ainda. Eu quero começar o programa falando sobre uma frase de Ian Hutchinson, que depois eu quero que você me diga quem é. Eu fiquei 2 dias treinando para falar esse nome. Principais tipos de soft skills. Ele diz, abre aspas, seus principais clientes são os seus colaboradores. Olhe antes para os seus colegas de trabalho e depois para os seus consumidores. Fecha aspas. Isso vem de encontro ao que muito coach, muito instrutor, muito técnico de vendas fala ali. O seu principal colaborador é o seu cliente. Agora você está falando ao contrário. Ou ele está falando ao contrário. Seu principal cliente é o seu colaborador. Atenda-o bem, que é o que eu entendi, para que ele possa atender bem ao pessoal. Né? E nós estamos gravando, e como é ao vivo, o pessoal abre a porta e entra lá sem problema. Tudo bem? Então nós vamos lá. Então, quem é Ian Hutchinson? Ele é um estudioso da área do trabalho, ele trabalhou com RH há bastante tempo, ele também é coaching, e eu acredito que essa frase tenha muito a dizer do que está acontecendo hoje. Eu acho que o time sempre foi o ativo principal de uma empresa, mas agora ele é muito mais. Por quê? Porque as pessoas, quando elas estão sendo contratadas, e quando elas escolhem, na verdade, ter aquele emprego ou escolher aquela empresa para enviar o seu currículo, pelo menos deveria ser assim. Eu já ia te perguntar, na situação atual do Brasil... A gente está aceitando qualquer coisa, a gente entende, mas deveria ser assim. Por que deveria ser assim? Porque você tem que aliar o seu propósito de vida ao propósito da empresa. Ou, pelo menos, trazer o seu propósito o mais perto possível do propósito da empresa. Então, a empresa precisa, antes, vender para o colaborador qual é a ideia, qual é a missão daquela empresa, e aí sim o colaborador abraçar aquela missão e aí seguir em diante com o trabalho que ela tem que desenvolver dentro da empresa. Então, se você não vender primeiro para o seu colaborador, que é vender a sua ideia, quanto mais fazer o colaborador vender para a pessoa final, né? Eu acho que é praticamente impossível. Então, isso tem cada vez mais sido a palavra-chave. Vender para o seu colaborador primeiro, vender para o seu time primeiro. Se eu pegar o contexto todinho do que você comentou agora, o produto começa pela marca da empresa que eu estou escolhendo para ir trabalhar. Com certeza. Então, a marca, o que ela tem como elemento primordial? A sua visão, a sua missão, a sua cultura, os seus valores. Vamos tentar pensar na situação ideal. Eu escolhi trabalhar naquela empresa e eu vou fazer de tudo para conseguir um posicionamento naquela empresa. Ou uma posição naquela empresa.
cenário ideal. Uhum. Aí você entra na empresa e o primeiro treinamento que você tem é leia esse manual. Era o que antigamente se fazia, né? Mas hoje em dia, com as soft skills, pode ser que tudo isso não aconteça mais. Não está acontecendo mais. Aí tem um agravante de que vai buscar no mercado quem se sujeita a trabalhar por um salário menor do que realmente vale a posição que a empresa está oferecendo. Como trabalhar esses dois aspectos, doutor Vamos Alberto? lá, vamos esclarecer primeiro o que é soft skill e o que é hard skill, né? As hard skills são aquelas habilidades literalmente técnicas. Então, é uma pessoa que sabe mexer com Excel, planilha dinâmica, sabe fazer interação com a internet, sabe fazer gerenciamento de projetos. Isso são as hard skills. As soft skills, elas são literalmente habilidades para você lidar com pessoas, né? É a parte emocional de todo o trabalho. E com isso, os processos de seleção têm mudado um pouco. As pessoas, dependendo do que o líder quer, qual é o objetivo da empresa e tudo mais, o processo de seleção ele começa por saber das soft skills, porque dependendo de como a pessoa for, é mais fácil eu ensinar para ela o técnico do que ensinar como lidar com a pessoa. E significa que você já está falando que hoje em dia o ideal seria procurar alguém que já chegue com uma inteligência cognitiva preparada. Exatamente. Né? Do que você simplesmente ter que ensinar isso à pessoa, o que é mais difícil realmente, porque aí você está mexendo na base educacional da pessoa, na base familiar da pessoa, na base de valores que a pessoa tem em função ao mundo onde ela vive, ao entorno onde ela vive, e tem o reflexo de quanto tempo ficou parado, então já entra com uma... Defasagem. Não só defasagem, mas com uma reação negativa que está explodindo. Sim. Então, até passar aquele momento da adrenalina que subiu porque encontrou emprego, todo o tempo que ficou parado, e até começar a produzir para a empresa, vai ser um tempo muito grande. Vai. Né? É exatamente isso. E por isso a área da saúde, né, que aí entra o caso da clínica, está cada vez mais conjuntamente trabalhando com RHs e com seleção de pessoas. Por quê? Porque muitas vezes a gente tem que trabalhar já um profissional que já está no mercado, que já está naquela empresa, e ele está não tendo como administrar determinadas situações, e com isso ele acaba promovendo doença nele, né? Porque ele está aguentando aquela situação e não está podendo se demonstrar ou atuar a forma que ele estava acostumado. E aí entra um processo dos psicólogos muito dentro das clínicas e principalmente do autoconhecimento profissional, que aí eu dou toda a liberdade para os coachings que têm ferramentas excelentes de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal, que faz com que essas características acabem se aflorando de uma forma que a pessoa nem sabia e a pessoa se torna um outro profissional dentro da empresa. Inclusive, uma dica que eu tenho dado até para os mais novos, assim, os adolescentes estão saindo da faculdade, procurando ir para o mercado de trabalho, é colocar no currículo, inclusive se eles já sabem, se eles já fizeram esses testes, qual é o perfil deles. Porque quando eles estão fazendo um processo seletivo, sabendo que ele é uma pessoa analítica, dependendo da área, a pessoa que está fazendo a seleção já pega aquele currículo de uma forma diferente. Ele fala assim, caraca, esse aqui já sabe que ele é analítico, então para esse projeto vai ser essencial, vai ser, entendeu? Uhum. Então ele já mostra que ele já se autoconhece, né? É um diferencial bem bacana de já ter no currículo de vocês. Nós, no Instituto Porcino, nós geralmente fazemos esse tipo de análise do DISC, a roda da vida, planejamento de carreira, até o próprio SWOT individual nós fazemos para definir quais são as fraquezas, quais são as oportunidades, quais são as fortalezas,
quais são as debilidades que tem cada elemento como ser humano. Nós não Exato. estamos falando de empresa. Porque muitas vezes, se essa pessoa tem uma quantidade enorme de problemas, que muitas vezes possam coincidir com problemas que tem a empresa, que resultado ele vai trazer para mim? Então, muitas vezes, eles não são aceitos, porque eles vão simplesmente derrubar mais ainda os problemas dentro da empresa. Exato. Esse tipo de análise não existia no passado, né? E outra análise que nós fazemos também é do PONS, que a gente verifica a situação emocional do indivíduo antes dele ser aceito para começar o trabalho. Não que isso vá refletir no aceite ou não do elemento para ir trabalhar, mas vai te dar uma dica daquilo que você vai encontrar até como possíveis objeções para aquilo que você vai colocar para ele a nível de trabalho. Exatamente. Na verdade, toda essa necessidade, ela começou a partir da quarta revolução industrial. O que é a quarta revolução industrial? É a chegada da inteligência artificial para absolutamente todos os processos dentro da empresa. Então, se o funcionário agora da empresa não precisa mais necessariamente saber coisas técnicas, que isso pode ser substituído pela inteligência artificial, o que exatamente ele tem que fazer? Ele vai ter que resolver problemas. E muitos, não são poucos. Então, se ele não tiver uma inteligência emocional para ter serenidade, para conversar com uma pessoa, para identificar como é aquela pessoa, fazer a leitura daquela pessoa e conseguir debater a ponto de persuadir ela numa negociação, ela não vai ter o lugar mais, né, dentro das empresas. Então, esse instrumento que você estava falando agora, essa ferramenta, ela tem sido muito usada pelos líderes, pelos RHs e pelos coachings, exatamente para as pessoas começarem a se conhecerem e começarem a ter essas skills mais bem alavancadas. Porque é exatamente isso. Se você não se conhece, você não consegue se colocar num segundo plano, saber como é que você reage a determinadas situações e conforme você lança uma pergunta para uma pessoa e a reação dela acontece, você sabe se você vai ser reativo a essa pergunta ou se você está num momento para ser reativo àquela pergunta, se você vai ser agressivo, né? Tudo faz parte de um autoconhecimento. Então, nunca foi tão importante hoje em dia você ter um coaching, você ter um terapeuta. Terapia não é para louco, tá? Deixa claro isso, pelo amor de Deus, não quero mais escutar as pessoas falando, ai, mas é louco, né? Não, gente, terapia faz bem para todo mundo, é autoconhecimento. A gente precisa o tempo todo. Pode não ser sempre com a mesma pessoa, mas precisa, porque a gente vai começar a ter essa necessidade cada vez mais no mercado de trabalho e nas relações pessoais. Exatamente. E quando a gente fala de conversar, a gente fala de comunicação. Comunicação, a capacidade de se comunicar, é uma das variáveis da soft skill. Então, como você vê isso e como isso afeta todo esse universo chamado corpo humano? Bom, se a gente está falando de uma oratória, né, que grande parte das ferramentas do futuro vão ser através de vídeos, né, vão ser através de aulas online, a própria educação está mudando muito para o formato EAD. Então, se o professor que está dando a aula não conseguir, de certa forma, manter a atenção de quem está lá do outro lado, como vai ser essa relação? O que eles vão estar aprendendo de verdade? Como que isso vai estar sendo interpretado? Como isso vai estar sendo assimilado? Então, a oratória por si só, ela depende de uma série de fatores, seja de uma boa postura para poder entonar a voz, né? Então, ter um diafragma bacana, ter o seu psicológico, que na tela você vai estar bem, você está bem com você mesma, não importa se seu cabelo está curto, está longo, está preso, está solto. Então, tem todo um contexto em volta da comunicação que influencia e que está relacionado à minha área, que é a área da saúde. Então, o fisioterapeuta, ele está lá não só para tratar dor especificamente, mas ele está para analisar como você se postura na frente de alguém, se você começa a ficar... se alguém está dentro do seu trabalho te oprimindo, então a sua postura dentro do trabalho é mais fechada, pode gerar dor. Então, às vezes você começa a relacionar a dor da pessoa só quando ela está no trabalho, quando ela vai para casa no final de semana ela melhora.
tem uma série de coisas que a gente começa a analisar. Então, as soft skills, elas estão extremamente ligadas com a área da saúde. Marketing pessoal, como isso daí influencia, porque é um soft skill muito importante. Você imagina o camarada, dependendo do tipo de emprego, do tipo de trabalho que ele vai se apresentar, ele às vezes chega vestido de tal maneira que RH olha e fala, para onde vai? A pessoa pode ser uma sumidade, pode ser de uma inteligência fantástica, mas ele não soube se autoanalisar e se autopreparar. O marketing pessoal, ele envolve muitas coisas. A primeira delas é realmente se autoconhecer para que você possa interpretar uma pessoa para a qual você está falando e conseguir se moldar a ponto de você conseguir persuadir aquela pessoa. Então, é o primeiro fator. O segundo é que imagem você realmente quer passar e do que você quer passar. Então, é aquela velha história, né? Eu sou uma dentista e aí eu vou trabalhar de decote, eu vou trabalhar com uma saia curta. Todo mundo vai querer ficar assim. Vou ficar de boca aberta, pelo menos, não é? A gente tem que pensar um pouco nessa questão do marketing pessoal. E outra, o que você vai falar, como você vai falar, que linguagem você vai usar, qual é seu público, né? Ah, Roberta, mas eu não vendo coisas para um público final. Eu vendo meu serviço para B2B. Tudo bem. Então, é saber analisar aquela empresa, missão e valores daquela empresa, cultura daquela empresa, como eles costumam fazer lá dentro, como eles costumam falar lá dentro. Então, se você não se conhece e não sabe quantas gavetinhas você pode puxar, né, do seu perfil, como é que você consegue um negócio? Como é que você consegue fechar um negócio? Você falou quantas gavetinhas eu posso puxar do meu perfil, ou você consegue puxar do seu perfil. Isso me lembrou uma aula que eu dou, onde a gente fala sobre a inteligência emocional e a inteligência que a gente vai adquirindo no dia a dia e no passar do tempo. Então, desde criança, essas gavetinhas começam a ser preenchidas e armazenadas, onde às vezes até mesmo o cheiro de uma comida nos leva a momentos que a gente passou na vida que possam ser agradáveis ou desagradáveis e que nos trazem a experiência daquele momento para a gente já, opa, por aqui eu vou, por aqui eu não vou. Imagina já numa pessoa de mais de 60 anos de idade que haja arquivo, né? Haja gaveta. Agora, como que um coach pode ajudar a organizar não só esses arquivos e as gavetas que você está falando, que eu achei excelente o teu exemplo, mas essa quantidade de soft skills que existem hoje em dia? Tá, então vamos lá. Primeiro, ele começa a organizar o pensamento da pessoa, né? Então, assim, quais são as suas habilidades hoje? Com o que você gostaria de trabalhar? Não é o que você sabe fazer. É aí que está a diferença da hard skill com a soft skill. Exato. O que eu sei fazer, gente? Eu sei pintar, eu sei bordar, eu sei conversar, eu sei vender, eu sei tratar a dor, eu sei dar exercício físico, eu sei muitas coisas. Mas com o que eu gostaria de trabalhar, exatamente. Eu gostaria de... mesmo tendo essas várias habilidades, eu gostaria de, na verdade, organizar eventos. Eu gostaria de trabalhar organizando eventos. Então, o coaching, ele vai ver dessas habilidades todas que você tem, né? Tudo isso que você sabe fazer, como isso pode agregar nessa sua vontade de trabalhar com eventos. Aonde? Que tipo de evento? Casamento? Eventos de B2B? Eventos de gravação? Então, você vai ser um bom produtor, de repente, né? É porque quando o pessoal fala de evento, geralmente está pensando o evento como né? festa. Não, o evento pode ser o simples fato de eu sair daqui para uma sala de reunião e fazer a pauta do programa. Isso pode ser um evento. E eu posso adorar fazer pauta, e posso ser um péssimo apresentador. Não precisam dizer que eu sou, tá? Mas a questão é essa. Então, assim, o coaching, ele vai começar a organizar exatamente a questão de habilidades com o que você quer fazer. O que traz prazer para você fazer, executar.
Como? Então, assim, e depois, vamos elencar aqui quais são os lugares que você poderia trabalhar. Com que tipo de pessoa você trabalharia? Pensando jamais como as habilidades no sentido de qual o seu perfil, né? Então, eu sou uma pessoa analítica. Então, o que é uma pessoa analítica? Aquela pessoa que gosta de tudo certinho, você vai me explicar até que horas, como, quando. Então, o que isso tem a ver com preparar um evento? Em que tipo de evento você precisa mais ser assim? Bom, evento todos você precisa ser assim. Então, uma pessoa analítica dentro de evento é top. Mas também não dá para ser uma pessoa paciente, que é mais quietinha, que fica esperando a coisa acontecer, que fica esperando o outro mandar. Então aí não dá certo. Porque uma pessoa que trabalha com evento tem que ser proativa. Rompeu o fio, tem que ir. Caiu a luz, arranja. Tem que ser assim. Então, dependendo do perfil da pessoa, ele ajuda a moldar isso, É entendeu? verdade. Então, isso é extremamente importante para soft skills do futuro. Então, a pessoa tem que saber qual é o perfil dela, como que ela pode lidar e, principalmente, desenvolver essas soft skills. E, geralmente, o RH, quando vai fazer uma análise para saber se você tem que trabalhar, pode trabalhar ou não naquela empresa, ele está analisando o seu perfil quando você manda um currículo. Então, a pessoa que manda um currículo com 4 ou 5 páginas, o RH vai ler 1 ou 2 frases. O mais importante que ele possa tirar para saber, inclusive, se o que ele detecta de valores no que você está mandando de currículo em cima dos soft skills seus, tá? Ele coincide com os valores da própria empresa. Então, antes de mandar o currículo, não faça um currículo somente e já manda para 400 empresas. Analisa o perfil daquelas empresas para que você vai mandar o seu currículo. E não tenha medo ou preguiça de ajustar o seu currículo. Não mentir, mas ajustar o seu currículo para o perfil do cargo, o perfil da empresa que você está mandando. Eu ia falar isso, o perfil do cargo, às vezes até mais do que o perfil da própria empresa. Porque, de repente, se tem liderança de time, é importante que você cite se você já liderou pessoas, como foi feito isso, em que ocasião foi feito isso e qual foi a conclusão do trabalho. Exatamente. Roberta, eu adoraria ficar aqui com você, eu já a chamo de Roberta por tanto tempo que eu a conheço, doutora Roberta. Eu adoraria ficar com você aqui hoje, batendo papo por muito tempo. A gente tem uma sinergia muito legal, tá? Mas estou seguro que você vai voltar para o programa. Com certeza, gente. Como ele disse, tem um monte de coisa para a gente conversar. Tem muita coisa. E a hora que ela for falar também sobre coluna, postura e essas coisas, ela vai me fazer sentar em aparelhos, uma coisa e outra, mover uma coisa e outra, que eu tenho que primeiro emagrecer uns 20 quilos para depois fazer isso. Certo? Mais ou menos. Poxa, não precisava ser tão sincera e honesta assim, caramba. Bom, se vocês quiserem saber mais um pouquinho do Instituto Porcino, do programa Caminhos de Sucesso, você pode entrar no nosso site, que está aqui embaixo, no lettering www.institutoporcino.com.br, ou quiser conhecer um pouquinho mais do trabalho da doutora Roberta. Pode me chamar nas redes, Instagram, Facebook, doutora Roberta Cavenaghi, ou lá na clínica, www.fisioterapia.com.br. Muito obrigado por estar aqui de novo. Obrigada a você. A gente se vê no próximo programa com mais um convidado. Foi um prazer estar com vocês hoje.